Isaías, capítulo 29, versículos 13 e 14. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que fui instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. O Criador é sábio, e ele confundiu os pastores de Israel e está confundindo também esses pastores da nova aliança. Esses pastores nas igrejas estão confundidos. Enquanto eles estão pregando, dizendo que é para as ovelhas e para as igrejas, é o contrário. Quem quiser se salvar, se desvie das igrejas se estiver fora. E se estiver dentro, saia. Nós estamos no tempo em que ele anunciou aqui, no profeta Isaías, nesse mesmo capítulo 29, aqui no versículo 18, diz assim: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Esse livro aqui é a Bíblia que o Criador, já avisou, ou seja, falou aqui que ele ia preparar e já preparou. Então os servos do Criador só têm que estudar as Escrituras e obedecer. Então enquanto não tinha a Bíblia chegada à disposição, o ungido filho do Criador, ele deixou pastores, porque as ovelhas precisavam ouvir a pregação de boca. Mas depois que a Escritura chegou a estar à disposição, não precisa mais ninguém se dirigir a pastor nem a irmão nenhum para ensinar. Porque a Escritura já chegou, está à disposição. Então esses pastores confundidos, eles não entenderam isso. Eles pegaram também o dízimos e oferta, que era o Velho Testamento, o povo de Israel, e colocaram no Novo Testamento, estão pedindo dízimos e oferta. Que está errado. Aí com isso, eles ficam no controle da fé das almas. Querendo ou não, eles estão no domínio. Porque quando eles pregam que para se salvar tem que ter pastor, tem que ter ovelha, então as almas correm, as pessoas correm para as igrejas. Quando chega lá, fica nas mãos. Fica nas mãos, digo, desses pastores carnais. Porque cada igreja dessa daí já tem obreiros carnais. Sem cuidar das ovelhas, sem ensinar a santidade. E essas ovelhas estão lá porque elas gostam da pregação carnal dos pastores. As ovelhas também estão confundidas. Então, o Criador enviou seu Filho, anunciou a Maria que ela seria mãe do Messias e ele ia reinar para sempre na casa de Israel, mas não disse a Maria que primeiro ele ia ter que morrer. Quando o ungido falou para os apóstolos que ele ia para Jerusalém e lá ele ia ser rejeitado e ser morto, Pedro disse que isso não ia acontecer com ele, ele repreendeu e ele disse que quem quisesse se salvar, pegasse a sua cruz e seguisse ele. Ou seja, significa que quem quiser se salvar tem que morrer para os prazeres deste mundo. Esses cristãos, eles fazem o contrário. Eles estão ensinando as suas ovelhas a estude, faça faculdade, procure, procure emprego e ainda os melhores empregos. Aí com isso essas ovelhas estão contaminadas junto com esses alunos nas escolas e faculdades,
porque esses ímpios contaminam com a sua vida dissoluta. Então essas ovelhas são contaminadas tanto na escola como na faculdade e também depois nos trabalhos, porque eles estão juntos, misturados com os ímpios, e o Criador não aceita isto, porque servir ao Criador consiste em se separar das pessoas que não servem ao Criador. Por causa da nossa natureza pecaminosa, que é a carne que a gente tem, que ela vive em rebelião contra o Criador. Por isso que o ungido ele diz que a gente tem que negar a si mesmo. Então, a raça humana está em rebelião contra o Criador. Quem se converter tem que se separar. Porque antes de se converter está misturado. Né? Está misturado com o ímpio. Então, se converteu, tem que se separar. Porque os ímpios tudinho estão caminhando para o inferno. E também esses pastores não avisam com sinceridade. Nem os pastores e nem as ovelhas deveria avisar, porque se já tivesse pregando, né, se já tivesse avisando, todo mundo já sabia que eles estavam caminhando para o tormento eterno, mas eles não avisam. Porque quem está segundo a carne não se sujeita à lei do Criador. Porque a carne ela tem seus desejos egoístas, seus desejos pecaminosos, que já é rebelião contra o Criador. Como também na primeira carta, na primeira carta de João, diz que a unção que a gente recebe dele, né, nos ensina todas as coisas. A gente não tem mais necessidade que ninguém nos ensine. E esses pastores estão confundidos. Como também a ceia, né, é um símbolo da palavra. Ou seja, as ovelhas do Criador, ceia é obedecendo às Escrituras, porque o Filho do Criador, ele é a palavra do Criador. Eles estão confundidos, ainda estão fazendo a ceia, comendo um pedaço do pão, né, e bebendo um pouco de suco de uva, ficando claro que eles estão confundidos. Como também o batismo, o apóstolo Pedro, ele diz que o verdadeiro batismo é a indagação, é a pessoa procurar ter uma boa consciência para com o Criador. Ninguém se confia em batismo não, só porque vai numa água aí, é batizado, pensa que vai se salvar, não. O batismo que salva é a pessoa estudar as Escrituras, procurando saber o que o Criador quer da gente e obedecer, que é isso que significa na carta do apóstolo Pedro. E o crente, ele é um sacerdote também, ou seja, um irmão pode batizar outro irmão, porque o que salva não é o batismo. Então, tudo isso aí é o Criador confundido. Esses cristãos desprezaram ao Criador, eles estão confundidos. Porque Satanás, ele reina neste mundo. Alguém só se realiza aqui neste mundo se ele se calar diante das injustiças dos ímpios. Porque os ímpios estão em Satanás, toda a raça humana está em Satanás. A Escritura diz que o mundo está no maligno. E esses cristãos, eles se calaram, que é para eles continuar, né, trabalhando,
casando, botando seus filhos nas escolas junto com os ímpios, ou seja, né, entraram na forma do mundo, mas vão perder a salvação, porque o ungido ele diz, quem achar a sua vida, perdê-la. Deveria ser sal e luz, se separar e reprovar, condenar as obras dos ímpios. Eles não fazem isso, que é para eles continuar como eles estão aí vivendo. Esses ímpios, né, os não crentes, eles vivem aí felizes, sorridentes, porque eles estão na corrupção, eles estão na safadeza, eles estão, por exemplo, na sensualidade, aqui mesmo no Brasil, por exemplo, homens e mulheres, eles estão em festa, bebendo, namorando, transando, adulterando, praticando a homossexualidade, praticando também a prostituição, que é vendendo o corpo, um vende e outro compra, por isso que eles estão felizes. Eles estão plantando maconha para comprar carro e moto, e muitas dessas pessoas são católicas, se escondendo nessa religião de Satanás, está caminhando para o inferno, todos os católicos, a não ser se morrer criança, porque a criança é inocente. O ungido diz que é delas o reino do céu. E esses pastores não avisam a verdade. Ou seja, não chega para as pessoas e dizer, vocês estão caminhando para o inferno, vocês se convertem, o Criador está irado. Um dia ele vai derramar a ira, vai ressuscitar todo mundo que morreu para julgar e condenar. Quem se converteu, nova terra. Quem não se converteu, tormento eterno. Eles não fazem isso. E ainda fica pedindo dinheiro, que era no Velho Testamento. Eles estão confundidos. Nem o judaísmo serve ao Criador, porque o judaísmo da época do ungido matou o filho do Criador, e os de hoje seguem as mesmas pisadas, não crê, né, que o Messias, né, já veio, é o filho do Criador. Como também o pessoal do Alcorão não serve ao Criador, o Criador não é Alá, Maomé foi enganado, Maomé é um falso profeta, o Alcorão é do diabo. Satanás ele é o pai da mentira, e o Alcorão vem do diabo, porque o Alcorão, né, é uma mentira, não vem do Criador. Como também, né, os católicos eles não servem ao Criador porque eles são idólatras. O Criador diz claramente que vai jogar todos os idólatras no lago de fogo. Como também esses evangélicos também não servem ao Criador. Nem também esse pessoal espírita não serve ao Criador. Então é a caminho do tormento eterno, porque quem faz isso é a abominação. O Criador abomina, está escrito no Velho Testamento. Quem consulta espírito adivinhante. E o restante da raça humana, as escrituras já mostram que está no maligno. Então, esses pastores e ovelha que deveria ser luz para a humanidade é uma luz falsa. Esses cristãos estão somente embebedando todas as nações com esse evangelho porta larga, com esse evangelho sem renúncia. Então, o Criador, ele é sábio. Quem se converter se torna estrangeiro aqui. Se separe dos ímpios. Não busque, né, deleite neste mundo, não.
Porque Satanás, ele reina neste mundo através dos governantes, através dos ímpios. Quem reina neste mundo aqui é a injustiça. A raça humana, ela vive aí feliz de dente aberto porque elas estão no pecado. Elas estão seguindo a Satanás. Estão caminhando para o tormento eterno. Então, para alguém ser feliz aqui, ele vai ter que se calar diante, né, das injustiças desses ímpios. E foi o que os cristãos fizeram. Eles não repreendem ninguém. Que é para eles continuar achando a vida como eles acharam. Mas vão perder a salvação. Porque o ungido, ele diz, quem achar a sua vida, perdê-la. São cristãos prevaricados. Então, quem se converter se torne estrangeiro de verdade. Se separe dos ímpios, não busque alegria neste mundo, não busque deleite.